Olá, meus queridos amantes das artes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos falar dos conceitos históricos e pedagógicos do jogo Raposa e os Gansos. Este jogo, ele é de origem escandinava, tá? E ele se difundiu muito pela Europa, principalmente no período da Idade Média. O tabuleiro que nós usamos para jogar é um tabuleiro em cruz, tá? E neste tabuleiro nós vamos encontrar uma série de jogos, tá? Que nós podemos citar o romano Lobo e os Cordeiros, podemos citar também o francês Raposa e as Galinhas, mas podemos ir um pouco mais além. Podemos encontrar também jogos que se desenvolveram aqui na América, tá? Dentro das populações indígenas da América do Norte, que, confesso para vocês, tem um nome impronunciável. Então eu vou colocar aqui no vídeo para vocês terem uma noção de que eu não estou exagerando. Aqui no Brasil, nós temos a onça e os cachorros, que também, se você olhar com calma, você vai observar que ele tem uma mecânica de jogo similar. Então, mesmo sendo atribuído como um jogo indígena brasileiro, nós poderíamos observar que ele provavelmente chegou no Brasil, vamos dizer assim, na América do Sul, para ser mais justo, e teve contato com as civilizações indígenas provavelmente através dos espanhóis, ok? Claro, com suas pequenas variações, mas se você prestar atenção você vai ver que ele tem essas semelhanças. Como o jogo da Escandinávia, nós podemos dizer que ele é um jogo viking, tá? No caso do jogo em questão, ele foi muito tempo utilizado pelos vikings como uma metodologia de contenda entre eles. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, através deste tabuleiro, as pequenas diferenças entre os vikings eram resolvidas nos grandes salões, certo? De forma a não pôr em risco a pessoa. É até estranho falar isso, né? Pensando assim, o que nós aqui conhecemos dos vikings nos parece um povo extremamente agressivo. E na verdade eles tinham essa concepção de que perder um guerreiro por conta de uma diferença entre eles não era vantajoso para ninguém, nem para o guerreiro e nem para o chefe da tribo, nem para o chefe do clã, vamos por assim dizer. Na mecânica do jogo, eu apresento alguns conceitos pedagógicos muito interessantes, algo que alguns jogos têm essa particularidade. Neste caso, eu acho que o ponto a ser observado é a questão da força do trabalho em grupo, ok? Lembrando, então, só dando uma recapitulada, no jogo nós temos um jogo para 2 jogadores e nós temos objetivos distintos. Enquanto que o jogador que comanda a raposa vai tentar capturar os cordeiros, né? Os gansos, perdão. Nós vamos ter os gansos tentando cercar a raposa e imobilizá-la. Então, o jogador que está comandando os gansos, ele tem a seu favor a força do trabalho em equipe, que, se bem comandada, bem liderada, tá? Ela é imbatível, ok? Então, aqui nesse jogo, eu tenho a oportunidade de mostrar para a criança essa característica de que liderança, ela advém, ela nos dá certo poder, mas ela nos traz responsabilidade, porque nós somos responsáveis por aqueles a qual nós lideramos,
ok? Outra coisa que é importante, eu acho bem legal de apresentar aqui, é quanto que a força do apoio mútuo é importante, tá? Lembrando que a nossa ideia é mostrar no dia a dia ações que podem ser retiradas dos jogos, ok? Claro, é um jogo de estratégia? Sim. É um jogo de planejamento? Com certeza. Entende? Então, também essas ações, o planejamento de como que eu vou deslocar para tentar cercar a raposa, como que a raposa vai tentar se desvencilhar desse cerco, é interessantíssimo ser trabalhado. E isso, novamente, inteiro. São ações que podem ser usadas no nosso dia a dia. Tá? Então, é um jogo de raciocínio lógico, ou seja, um jogo que busca o desenvolvimento dessa característica, solução de problemas, né? Como lidar com eles. Então, ele tem um conjunto de ações que vem beneficiar a criança e a nós mesmos, gente. Quando eu falo, a gente fala aqui da criança e tal, porque tecnicamente o foco do canal é mostrar como que a gente pode pôr isso no dia a dia das nossas crianças, tá? Então, assim, por um exemplo, quando o meu filhote, né, tem algumas dificuldades, a idade dele agora com 9, eu mostro para ele através dos tabuleiros, jogando com ele, como que ele pode buscar resolver certas ações, né? Certos dilemas do dia a dia. E é isso que é o foco. É claro, eu poderia simplesmente sentar e conversar? Poderia. Teria o mesmo efeito? Talvez. O detalhe é que com o jogo eu mostro isso na prática para ele. E é essa que é a beleza, é esse o diferencial do jogo, do manipulativo, entende? Então, fora que é um aprendizado. É um aprendizado. Então, fica mais fácil e ele começa a ter parâmetros de comparação. Ele começa a ter base para definir as suas observações. Então, em muitos casos hoje, em conversas que a gente tem, eu me deparo com a situação dele usando o próprio tabuleiro como referência para poder explicar um ponto de vista dele. E isso é bem bacana. É bem bacana mesmo. Tá bom? Então, quem gostou dessa ideia, né, pode voltar no vídeo de terça-feira, conhecer a regra do jogo, certo? Como eu expliquei na terça, o nosso tabuleiro ele é confeccionado em madeira e usa bolinhas de gude como peça, mas poderiam ser um tabuleiro de papel, tá? Com tampinhas de garrafa, é um exemplo que você poderia usar para inserir essa situação, tá? Se você tiver dificuldade para encontrar a regra, né, não quiser adquirir os jogos, mas quer ter o jogo, quer montar uma ludoteca com o seu filho em casa, tá? Entra em contato com a gente, manda aí um comentário, tá? A gente vai conversando entre a gente e eu faço o seguinte, eu mando para vocês as regras, tá? Por e-mail ou qualquer coisa assim, para que você tenha como jogar o Raposo e os Gansos. Tá bom, pessoal? O vídeo de hoje é isso, ele é sucinto, mas bem eficiente. Se vocês gostaram, peço gentilmente que deixem seu like, né? Peço também que comentem sobre o jogo, sobre as ações que a gente tem aplicado aqui. E, claro, peço para as pessoas que não são inscritas, venham a se inscrever. Afinal de contas, é só assim que a gente vai conseguir dar visibilidade para o canal e um número maior de pessoas, um número maior de pais, de mães,
né, que estão tendo as mesmas dificuldades que a gente com essa nova realidade, né, pós-pandemia, que possam ter acesso a essas informações, que, volto a reiterar, não são informações de profissionais, mas de um pai barra artesão e que buscou ter essas noção sobre essas informações e está repassando para vocês de uma forma simplista, de uma forma mais lúdica, vamos por assim chamar. Não é tão técnica. Tá certo, pessoal? Fico agradecido e nos vemos terça-feira no nosso próximo vídeo. Um abraço.